Com todo respeito, isso aqui não é serviço para zelador. A frase cortou a sala, sem grito, mas cheia de desprezo. O homem que falou estava sentado à frente da mesa, braços cruzados, olhar impaciente. Os outros moradores não discordaram, só ficaram em silêncio. O zelador estava em pé, ao lado da porta, mãos juntas, esperando. A gente já perdeu tempo demais, o morador continuou. Isso precisa de empresa especializada. Alguns assentiram, outros evitaram olhar. O síndico tentou intervir. Ele só queria explicar o que encontrou. Encontrou. O homem riu curto. Ele não é técnico. Silêncio. Pesado. Constrangedor. O zelador respirou fundo. Deu um pequeno passo à frente. Eu identifiquei a origem do vazamento. Depois a gente vê isso. O morador cortou, sem nem deixar terminar. Primeiro vamos decidir o orçamento. Aquilo foi definitivo. Não era falta de tempo, era falta de interesse. O zelador voltou ao lugar, sem insistir, sem levantar a voz. Mas o olhar mudou, porque não era a primeira vez. E todo mundo ali sabia. O prédio estava com problema há semanas, água vazando entre os andares, manchas nas paredes, moradores reclamando todos os dias, e ninguém resolvia, ou melhor, ninguém aceitava resolver do jeito mais simples. Já falei com uma empresa, o morador continuou. Eles cobram caro, mas resolvem de verdade. De verdade. A palavra ficou, como se tudo que vinha de alguém menor não fosse suficiente. O síndico olhou de novo para o zelador, como se quisesse ouvir, mas não teve espaço. Vamos votar, alguém disse. E foi isso, sem escutar, sem considerar, sem nem perguntar. O zelador ficou ali, quieto, observando, como sempre. E naquele momento, ninguém percebeu uma coisa simples. O problema já não existia mais, mas eles ainda não sabiam. E quando descobrissem, o silêncio naquela sala ia ser bem diferente. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade ou país está assistindo. Nós sempre lemos todos os comentários. E me diz, você costuma ouvir antes de julgar? Se inscreve aqui no canal, porque essa história vai virar em poucos minutos. Agora vamos voltar ao começo dessa situação. O problema começou pequeno, uma mancha no teto do 7º andar. Nada grave, no início, mas foi piorando. A água começou a escorrer, o cheiro apareceu, a reclamação chegou. E aí, virou urgência. Chamaram manutenção. Olharam superficialmente. Não resolveram. E foi aí que ele entrou. O zelador, como sempre, sem anúncio, sem reunião, sem destaque, só trabalho. E o que ele encontrou, ninguém ali tinha enxergado, porque ninguém tinha parado para olhar de verdade. Ele subiu sozinho, sem chamar atenção, sem pedir autorização formal, como sempre fazia quando algo saía do controle. Passou andar por andar, observando, tocando nas paredes, ouvindo o som da água. Porque vazamento fala, só precisa saber escutar. No 8º andar, ele parou. Ficou alguns segundos em silêncio. Olhou para o teto, depois para a tubulação lateral. Ali tinha algo errado. Não era ruptura grande, não era cano estourado, era algo diferente, pequeno. Mal encaixado, uma conexão antiga, deslocada, quase invisível, mas suficiente para causar tudo aquilo. Ele ajoelhou, analisou melhor e entendeu rápido. Se resolvessem do jeito que estavam propondo, iriam quebrar parede, trocar encanamento inteiro, gastar muito, sem necessidade. Ele levantou, pensou e foi direto ao depósito. Pegou ferramentas simples, peça de reposição, nada sofisticado, nada caro. Voltou, ajustou a conexão, reforçou a vedação, testou, esperou. Minutos, nada. A água parou. Simples assim, sem barulho, sem anúncio, sem plateia. Problema resolvido. Ele limpou o local, organizou tudo, desceu e foi procurar o síndico, mas não achou.
Só leu em um cartaz no elevador que uma reunião já estava marcada para aquele dia. Ele precisava participar e dizer que o problema já foi resolvido. E a reunião começou como um completo desastre, porque em vez de ouvir quem resolveu, decidiram discutir quem parecia saber mais. E agora, o síndico ainda tentava manter o controle na reunião, mas todos estavam muito irritados. A gente pode pelo menos verificar se parou o vazamento? Nosso zelador acabou de me contar aqui no ouvido que o problema já foi resolvido. Não dá para arriscar, o morador arrogante respondeu. Isso pode voltar pior. Alguns concordaram, porque medo convence, mesmo sem prova. Eu garanto que foi resolvido. O zelador tentou mais uma vez, última tentativa. Com base em quê? O homem rebateu na hora. Tom alto. Experiência? Risos baixos. De novo. O zelador ficou em silêncio. Não respondeu. Porque qualquer resposta ali não seria ouvida. Mas dessa vez, alguém resolveu checar. Um morador no fundo falou. Mandei mensagem para minha esposa que está em casa e ela disse que no nosso andar parou. Outro levantou a mão. No meu também. Silêncio. Pequeno, mas suficiente para quebrar o ritmo. O síndico pegou o celular. Ligou para um dos apartamentos mais afetados. Esperou. Alô? Ainda tá vazando aí? Pausa. Todos olhando. Parou, mais silêncio. Tem certeza? O síndico desligou devagar. Olhou para a sala. Parou. Agora sim. Silêncio de verdade. Pesado. Real. Porque naquele instante, todo mundo percebeu. O problema já tinha sido resolvido. E ninguém ali sabia. Ou pior, ninguém quis saber. Os olhares começaram a mudar. Devagar. Mas tarde demais. Porque a pergunta agora era outra. Quem resolveu? E a resposta estava em pé, no mesmo lugar de antes, esperando. Todos olharam, ao mesmo tempo, sem combinar. O zelador continuava no mesmo lugar, calmo, sem expressão de vitória, sem necessidade de provar nada. Foi você mesmo? O síndico perguntou, mesmo já sabendo. Ele assentiu. Foi. Simples, direto. O morador que mais falava mudou de postura. Descruzou os braços. E você tem certeza que isso não volta? O tom agora era outro, menos firme, menos alto. Tenho, o zelador respondeu. Curto, seguro. Era só uma conexão mal encaixada. Silêncio. Ninguém comentou, porque todos estavam lembrando do que tinham dito minutos antes. Não é serviço para zelador. Precisa de especialista. Empresa de verdade. As palavras voltaram, uma por uma, pesando. O síndico respirou fundo. Por que você não explicou isso antes? A pergunta saiu quase como defesa. O zelador olhou para ele incrédulo. Depois, para a sala inteira. Eu tentei, sem acusar, sem elevar o tom. Só lembrando. E foi o suficiente, porque todos sabiam que era verdade. Ele tinha tentado e foi cortado, ignorado, descartado. O silêncio ficou ainda mais pesado, mas ainda faltava entender uma coisa. Como? Como alguém naquela função resolveu algo que ninguém mais conseguiu? O síndico perguntou. Você já trabalhou com isso antes? Pausa. Curta, mas importante. O zelador respondeu. Já. Silêncio. Eu era engenheiro civil. Agora sim. A sala travou. De verdade. Alguns se mexeram na cadeira. Outros evitaram olhar. O morador arrogante piscou, como se tentasse reorganizar tudo na cabeça. Engenheiro? Ele repetiu. Baixo. Sim, sem explicação longa, sem história dramática, só fato. Trabalhei muitos anos em obra. Mais silêncio. Agora, diferente. Porque não era só surpresa, era constrangimento. Tudo o que disseram antes ficou ainda mais pesado. E por que você... Alguém começou, mas parou. Porque não precisava terminar. A resposta não mudava nada ali. O erro já tinha acontecido e todo mundo sentiu. O zelador continuou. Hoje eu trabalho aqui, simples, sem justificar, sem se explicar.
porque dignidade não precisa de explicação. O síndico assentiu devagar, sem saber o que dizer, e o morador arrogante, pela primeira vez, não tinha nenhuma resposta. Nenhuma, porque agora não era mais sobre opinião, era sobre realidade. E a realidade não dava espaço para argumento. E você já ignorou alguém sem saber o que ela realmente sabia? Ou já viu isso acontecer? Comenta aqui, porque o que aconteceu ali não foi só sobre um vazamento, foi sobre algo muito mais comum do que parece, e muito mais sério. O síndico passou a mão no rosto, visivelmente sem jeito. A gente devia ter ouvido você. A frase saiu baixa, tarde, mas sincera. O zelador apenas assentiu, sem sorriso, sem ironia, porque não era sobre estar certo, era sobre ter sido ignorado. O morador que mais falou durante a reunião respirou fundo, olhou para a mesa e então falou: "Eu errei, curto, sem rodeio. Mas não foi fácil. Deu para ver, porque admitir não era o problema. O problema era lembrar de como tratou. Eu achei que..." Ele começou, mas parou, porque percebeu, não tinha justificativa que melhorasse aquilo. O silêncio voltou, mas agora mais consciente. O síndico se levantou. A gente ia gastar um valor alto com a empresa externa. Olhou para todos. E o problema já estava resolvido. Ninguém discordou, porque era fato. "Obrigado", ele disse ao zelador. Direto, respeitoso, mas ainda pequeno perto do que aconteceu. O zelador respondeu com um leve aceno, e só, sem discurso, sem explicação, porque ele já tinha feito o mais importante. Resolvido, enquanto discutiam, enquanto julgavam, enquanto ignoravam, ele trabalhou. A reunião terminou diferente, sem votação, sem discussão, sem certeza de quem sabia mais, só com uma sensação incômoda, de erro coletivo, porque não foi uma pessoa só. Foram vários olhares, silêncios, concordâncias, e isso pesa. Nos dias seguintes, o prédio ficou mais quieto, mas não por causa do vazamento, por causa da mudança. Agora, quando o zelador falava, escutavam, de verdade, sem interrupção, sem riso, sem julgamento antecipado, porque aprenderam, do jeito mais desconfortável possível. E você, quando alguém fala com você, você escuta ou decide primeiro se aquela pessoa merece ser ouvida. Comenta aqui e me diz com sinceridade, quantas vezes a gente ignora quem resolve só por não gostar de quem está falando? Se histórias assim te fazem refletir, se inscreve aqui no canal. Todas as semanas postamos histórias emocionantes como essa. E fica aqui uma reflexão. Às vezes, o maior erro não é não saber, é não querer ouvir quem sabe.